eu acho que a gente pode colocar no telão para a gente ter uma ideia do que teremos nesse primeiro dia, nessa quarta-feira. São 3 eventos de programação intensa, muitos debates e muito conteúdo para você que nos assiste de várias partes do Brasil e do mundo, por que não? Nossa programação que já começou, tivemos um pequeno atraso ali no comecinho, né? Demos início por volta da 1h20 da tarde, e nós teremos agora a nossa palestra de abertura com o Caio Megali. Na sequência, já chamo o Caio, já chamo também a mediação para que a gente possa dar início, então, a nossa programação tão importante dessa tarde. Mais na frente um pouquinho, ali por volta de 2h30, 2h50, nós teremos um painel importante com o embaixador da União Europeia. Mais para frente, por volta das 4 horas da tarde, você percebe que eu estou colocando um pouquinho mais para frente, 15 a 20 minutos, porque foi mais ou menos o nosso atraso nesse primeiro momento, né? Então teremos por volta ali das 4 horas da tarde um novo painel com o embaixador dos Emirados Árabes e para fechar nossa programação nesse primeiro dia, o painel com o embaixador da China. Bem importante, com muito conteúdo a partir de agora para você que nos assiste nesse momento no nosso evento, edição 2020 da Logistic. Vamos lá, vamos em frente. Palestra de abertura então, como programado, com o economista-chefe da XP Investimentos, nosso Caio Megali, já à nossa disposição, abordando hoje, no primeiro painel, a atual conjuntura econômica, a inserção do Brasil no contexto global e as alternativas para o país sair da crise. A gente lembra aqui que o ano de 2020 marca o início de novos ciclos importantes com os mais diversos segmentos da sociedade. Passamos por um grande período de incertezas, é verdade, com mudanças drásticas em todo o planeta. A grande pergunta é com relação ao futuro da economia global e de que forma o Brasil está inserido nesse contexto, um contexto mundial, e mais, o que o futuro nos reserva? Essa é a grande pergunta do momento. Para responder esses 2 questionamentos, a Logistic reúne, então, 2 ases da economia, Welber Barral e Caio Megali. Convidamos o Welber para que seja, então, o nosso anfitrião. Tudo bem, Welber? Tudo tranquilo? Boa tarde. Boa tarde a todos, parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, o Caio já aparece lá no canto também, aqui a gente agradece também. Tá me ouvindo, Caio? Caio Megali, tudo bem? Estou ouvindo bem, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certinho, tudo tranquilo. Vamos com o Welber. Maravilha, o Welber então, vai obrigado fazer... pelo convite. Imagina, a gente que agradece por ter aceitado estar aqui com a gente. Especialista, Welber Barral, especialista e estrategista em comércio exterior, foi secretário do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conselheiro da Câmara do Comércio Americana e árbitro no Tribunal Permanente da Revisão do Mercosul na Organização Mundial do Comércio, sócio sênior da BMJ Consultores Associados. E aí a gente lembra, mais uma vez, para compor esse importante painel, nós temos também o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali, com um extenso currículo. Megali fez parte da equipe econômica do ministro Paulo Guedes e também passou por importantes instituições financeiras, entre elas, vamos lá, Banco Itaú, Mauá Investimentos, Gávea Investimentos e Lloyds Asset Management. É com os senhores agora? Vamos assistir esse importante debate, essa importante conversa. Welber, é contigo. Bom, boa tarde a todos de novo. É um grande prazer participar. Esperamos que o ano que vem possamos nos ver pessoalmente, num ano um pouco mais normal. Mas esse ano a forma online acaba permitindo que sigamos com o debate, sigamos com reflexão, principalmente sobre um ano que foi diferente de tudo e que está terminando com vários desafios. Se olharmos o cenário internacional, nós temos uma eleição americana que a esta hora ainda está completamente definida, uma recuperação econômica incerta na Europa, até por conta da nova onda do Covid, a Ásia que se determina como centro dinâmico da economia internacional. E aí, quando a gente olha para o plano interno, nós sabemos os grandes desafios que o Brasil tem que enfrentar, dificuldades em implementar as reformas que precisam ser feitas, dúvidas com relação a estrutura fiscal para o ano que vem e principalmente para o crescimento do país. Falando de comércio exterior, e depois vamos discutir mais isso com o Megali, mas falando mais de comércio exterior, dificuldade, por exemplo, em retomar a exportação de produtos manufaturados, inclusive para a América Latina, já que vários países da região estão sendo muito mais afetados do que o Brasil, inclusive, em termos de queda do PIB.
Então, é um ano de desafios, é um ano para nós refletirmos sobre várias estratégias para o ano que vem, pressupondo que o mundo pode se tornar um pouco mais normal se nós recebermos aí, num prazo razoável, a evolução das vacinas e a vitória sobre esse vírus que causou, de um lado, causou que nós nos acostumemos com eventos à distância, mas causou um dano econômico e até institucional bastante profundo. Então, esse é um pouco o que eu quero conversar hoje com o Caio Megali. Como já foi dito, o Megali tem uma longa experiência no setor financeiro, mas também teve uma passagem brilhante pela equipe econômica, discutindo vários temas importantes, justamente das reformas que o país precisa enfrentar e da lentidão. O Brasil é um país lento para conseguir implementar essas reformas num tempo que seja compatível com a retomada econômica. É um pouco isso que nós vamos tratar hoje. Mas primeiro, Megali, eu vou te convidar a fazer uma apresentação, e aí eu já tenho aqui algumas questões e seguramente vamos ter mais questões do público. Eu peço que o público nos encaminhe as questões para que a gente possa organizar e fecharmos em mais ou menos uma hora a nossa participação. De novo, obrigado pela logística, pelo convite. Eu acho que é um momento fundamental para esse tipo de debate e para nós nos prepararmos para o que pode acontecer ano que vem. Megali, o que vai acontecer? Obrigado, Velber, obrigado pela introdução, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse evento tão importante e falando desse tema tão importante que é o tema de logística, né? O Brasil ele tem uma série de problemas do ponto de vista estrutural, né, que a gente chama de custo Brasil, né? Tem problemas na legislação trabalhista ainda pesada, apesar das reformas, a carga tributária alta e complexa. São fatores que a educação que ainda, infelizmente, ainda está distante dos melhores padrões internacionais, ou seja, são todos fatores que pesam sobre nosso potencial de crescimento, representam o chamado custo Brasil, mas um deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da infraestrutura, da logística e de como operarmos de forma mais eficiente esse tema no país, né? Isso certamente é uma das variáveis que o país tem que endereçar no futuro, né, nas suas reformas estruturais, abrir espaço para investimentos internacionais, concessões, privatizações, investimentos públicos também, abrir espaço no orçamento para investimentos públicos, ou seja, uma combinação de fatores que melhore o ambiente de negócio do lado da infraestrutura, da logística, do capital humano, da regulação tributária, trabalhista, ou seja, é uma longa jornada. Mas nós temos problemas de curto prazo que também são muito urgentes, né? Eu acho que nós temos que olhar para os temas estruturais, nós temos que olhar para o alicerce da casa, só que ao mesmo tempo a gente tem que apagar o fogo que tem lá no telhado. A casa precisa de novos alicerces, mas ela está pegando fogo, o fogo está pegando fogo no telhado. Ou seja, primeiro tem que apagar o fogo do telhado e depois consertar o alicerce. Que fogo é esse? Primeiro, obviamente, um problema global, que são os efeitos da crise internacional, né, da Covid e a capacidade de recuperação da economia. E segundo, talvez mais importante para nós, né, é o problema fiscal. O Brasil tem uma deficiência profunda nas contas públicas, faz 5 ou 6 anos que nós temos rodado no vermelho, o país entrou na crise com condições fiscais muito mais delicadas do que o resto do mundo, taxas de dívida sobre o PIB muito maiores do que o resto dos países emergentes. Portanto, se nós não conseguimos minimamente sinalizar ao mundo, e aos investidores e as pessoas que financiam o nosso déficit, né, que nós seremos responsáveis com as contas públicas, questionaremos as despesas, dificilmente nós teremos financiamento para o déficit, as taxas de juros serão mais altas, a inflação será mais alta, a volatilidade será maior, né, e aí nós não vamos nem conseguir chegar no longo prazo, né? Então, esses são os desafios que se colocam para o Brasil hoje. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, eu não quero passar por todos os slides não, mas talvez valha a pena mostrar alguns que tá aqui. Alguns slides para ilustrar a nossa conversa. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí.
mas vamos lá. Estamos vendo bem. Maravilha, obrigado. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é o ponto da recessão e a retomada da economia global. Esse gráfico mostra um indicador chamado PMI, né, o PMI na sigla em inglês, que é basicamente uma sondagem com empresários, empresas de diversas áreas, né, da economia, sobre a situação dos negócios. Eles estão se expandindo, estão se contraindo nas encomendas, a contratação de mão de obra, né, a produção. E aqui eu tirei o recorte da China, Estados Unidos e zona do euro, né, para a gente olhar exatamente como foi a dinâmica aqui da economia durante esse período de pandemia. Esse indicador acima de 50 indica a expansão da atividade. A gente vê que Estados Unidos e China estavam expandindo, Europa já estava meio andando mais devagar em 2019, mas quando vem a crise no início desse ano, todo mundo despenca, né? A China primeiro, a gente lembra que a crise começou lá na China, mas depois vem zona do euro, vem Estados Unidos, vem todo mundo para baixo, né? E aí nós tivemos aquele período muito complicado, que foi ali de março e abril, todos nós lembramos, de altíssima incerteza, todos trancados em casa, as produções despencando. Me lembro, eu estava no governo ainda nessa época, nós tivemos conversas, por exemplo, com o setor automobilístico, e eles nos falavam, olha, a produção em março foi a zero, né? E de fato os números da Anfavea depois mostraram isso, uma despencada histórica de produção na indústria, autofornos desligados no setor de siderurgia, encomendas interrompidas, né, comércio internacional interrompido, fornecimento de insumos internacionais, de insumos importados, né, principalmente lá da China também interrompido, ou seja, foi um blackout completo na economia, gerado por um problema não econômico, mas que provocou esse colapso, né? E os governos, olhando de hoje, acho que reagiram de forma rápida e de forma muito coordenada até, né? Tanto do lado fiscal, ou seja, expandindo o gasto, transferindo gasto para as pessoas, transferindo gasto recursos para as empresas, né? Facilitando acesso ao seguro-desemprego, turbinando o seguro-desemprego. Isso aconteceu no Brasil, mas aconteceu no mundo inteiro, né? E os bancos centrais aumentando a liquidez, facilitando o crédito, jogando juros para zero, para que o crédito voltasse a girar e o sistema financeiro voltasse a girar, né? E agora, e o que nós assistimos a partir do segundo semestre foi uma rápida retomada, né? Primeiro da China, né, aqui o vermelhinho, e depois de Estados Unidos e zona do euro, né? No resto do mundo também, nos países emergentes também, o terceiro trimestre aqui no Brasil, o PIB vai crescer perto de 9%, que dá quase 35%, 36% anualizado, ou seja, um crescimento muito forte de retomada da crise, resposta a esses estímulos colocados pelos governos e pelo governo brasileiro também, né? E o que a gente vê mais recentemente aqui a partir de agosto, setembro, esses indicadores voltando para o campo positivo, mostrando que o segundo semestre está sendo um semestre de boa expansão de atividade, né? O que permitiu boa parte dessa expansão é que, diferente de uma crise econômica, quando você tem um problema no sistema bancário, você tem um problema no sistema de crédito, aqui a economia vinha bem. Os sistemas financeiros internacionais estavam capitalizados, os países, o Brasil é uma exceção, mas a maioria dos países estavam com as suas contas em ordem, com recurso em caixa para momentos de emergência, então eles puderam reagir e a economia global voltou. Então, em geral, nós vínhamos ainda com um período de incerteza, né, porque o Covid não acabou, mas a economia retomando, as políticas fazendo efeito e gradativamente as economias reabrindo na expectativa de que uma vacina apareça no final desse ano, comecinho do ano que vem, permitindo que este processo de reabertura seja gradual e contínuo e as economias continuem crescendo no ano que vem. Tem uma série de vacinas que estão em período de teste, tem 6 delas que estão no período final de testes. Eu acho muito provável que, de fato, esse cenário de uma vacina, do mundo começar a se vacinar contra coronavírus no início do ano que vem, parece mesmo o cenário mais provável. Agora, tem, de fato, nem tudo
sai exatamente como o script, né? A Europa está assistindo uma aceleração da segunda onda de contaminação um pouco antes do que se previa, né? A previsão era que vai abrindo a economia, vem a retomada, com a vacina permite que essa retomada seja sustentável. Agora, a gente está assistindo na Europa uma retomada muito rápida de contaminação, o que está trazendo alguma incerteza para esse final de ano. Esse gráfico aqui, colorido, é um gráfico que eu tirei agora cedo da Organização Mundial da Saúde, e ele mostra cada região do mundo, isso aqui é contágio, né? Cada região do mundo é uma cor. A Europa é esse verdinho claro, olha como na primeira onda ela subiu praticamente sozinha a Europa, depois veio a América, né, a parte laranja, lá por agosto a América era a parte de mais contágio, a Europa tinha praticamente diminuído a zero, né, a Ásia cresce um pouquinho, mas mais recentemente as Américas estão diminuindo, né, o problema do contágio, a Ásia diminuindo, mas olha o que está acontecendo com o verde claro aqui, olha o que está acontecendo com a Europa nos últimos mês e meio, mais ou menos. Uma rápida, né, parece uma boca de jacaré aqui, deixando até a primeira onda lá no chinelo, né? Praticamente não teve contágio quando a gente compara, na primeira onda, quando a gente compara com o contágio agora, né? É claro que dessa vez a gente tem muito mais teste do que tinha naquela época. É muito provável que março, abril, o número de contaminados fosse muito maior do que o reportado, é que não tinham testes suficientes. Hoje a gente está testando em massa a população. Então é mais claro, é mais fácil perceber os contaminados, mas naturalmente assusta, né? Num primeiro momento, se falava o seguinte, olha, está aumentando o contágio, mas não está aumentando o número de mortes, o que já não está acontecendo mais, né? Aqui é a curva de mortes, primeira onda, muito dramática, né? Depois vai praticamente a zero, só que agora está abrindo de novo, né? Abaixo da primeira onda, né? O nível de mortes ainda está abaixo da primeira onda, mas a tendência preocupa. Ou seja, teremos uma segunda onda na Europa? Já estamos tendo, né? A pergunta é se as medidas de resposta, lockdowns, distanciamento social agressivo, etc., vai ser suficiente para abortar aquele ritmo de crescimento que eu vinha mostrando no início. A nossa impressão é o seguinte, olha, como os protocolos médicos melhoraram muito, né? O mundo se preparou mais para uma segunda onda do que estava preparado para a primeira. Temos uma vacina muito mais perto do que tínhamos naquela época, ou seja, estamos numa situação muito mais previsível, né? E a segunda onda está restrita à Europa, especialmente à Ásia e alguns países da América, a contaminação está muito baixa. A nossa impressão é que o impacto na economia global não vai ser tão forte quanto foi na primeira onda. Mas esse movimento na Europa claramente nos lembra, que já está acontecendo nos Estados Unidos também, né? Algumas regiões dos Estados Unidos estão subindo, claramente essa segunda onda nos lembra que temos um problema muito complicado ainda para lidar e provavelmente esse problema vai estar conosco ao longo de todo o ano de 2021, né, numa perspectiva de melhora, mas ainda vamos estar lidando com os efeitos da Covid-19, provavelmente ao longo de todo o ano de 2021. Né? Um outro tema relevante é o tema da disputa presidencial, né? Essas eram as pesquisas um pouco antes da eleição de ontem, né? O Biden parecia com uma ampla vantagem, as urnas mostraram muito diferente, né? Em algum momento nessa madrugada chegou-se a cogitar que a vitória do Trump era provável com 80%, 90% de probabilidade, né? Naquele momento que Trump venceu Ohio, estava na frente em Michigan, Wisconsin, né, e nos estados do sul. Né. Agora, do meio da manhã para cá, como o Biden virou em alguns estados-chave, especialmente Michigan, a sinalização parece mesmo que a vitória vai para o Partido Democrata, vai para Joe Biden. Mas a incerteza e a volatilidade continua. Nós não teremos um resultado hoje, provavelmente, porque estados importantes como Nevada ainda vão continuar apurando votos, Carolina do Norte, né? E mais ainda, né? Muito provavelmente o candidato derrotado, que deve ser Donald Trump, vai recorrer, vai à justiça, etc. Então nós vamos ter um cenário ainda meio bagunçado do ponto de vista de
de incertezas políticas no curto prazo, mas a nossa visão é que, assim, passado esse período de incerteza, nomeado o novo presidente, muito dificilmente as instituições americanas vão dar espaço para grandes guinadas políticas, seja elas guinadas de protecionistas, como seria de Donald Trump, ou guinadas intervencionistas de mais regulação e mais impostos, como é a perspectiva, né, como é a doutrina do Partido Democrata. Especialmente porque nós devemos ter uma Câmara e um Senado muito mais dividido, né? Câmara um pouquinho mais democrata, Senado um pouquinho mais republicano, mas não devemos ter amplas maiorias que permitam que o presidente eleito, né, façam políticas muito radicais. Então, a nossa visão é que o problema eleitoral americano não é um problema de curto prazo, muito provavelmente ganha Joe Biden, muito provavelmente teremos um Senado levemente republicano e uma Câmara levemente democrata, o que eu acho que talvez seja até o cenário mais positivo, especialmente haja vista a postura muito, muito belicosa que o presidente Trump vinha adotando nos últimos tempos, né? Então, a gente vê como o problema deve ter volatilidade, né? Os mercados sobem e descem com muita rapidez em momentos como esse, mas olhando de forma um pouco mais estrutural, a gente não vê a economia americana desacelerando ou perdendo vigor por conta do período eleitoral, né? Aqui no Brasil, a retomada da economia vem acontecendo, né? Os índices de confiança estão super positivos, né? Hoje de manhã a gente teve a produção industrial de setembro, cresceu 2,6 frente ao mês anterior. O nível da indústria hoje já é um nível superior ao nível pré-crise. A confiança dos empresários já está em nível superior ao nível pré-crise. Confiança do consumidor ainda não, porque o desemprego ainda está muito alto, né? Você tem distanciamento social, tem certeza, mas o período de retomada está colocado. O Banco Central vem mantendo as taxas de juros baixas, né, a despeito da pressão de inflação no curto prazo. A gente viu índices de inflação subindo de forma importante, né, em setembro e outubro, né? Por que a inflação subiu? Fundamentalmente porque nessa saída da crise, algumas distorções de preços acontecem. Nós estamos vivendo um ambiente muito instável, né, por conta da pandemia, muito confuso, e esse ambiente confuso se traduz em efeitos, né, em movimentos de preços muito complicados. Toma, por exemplo, aqui esse indicador, né? O que é esse indicador aqui? Isso aqui é o preço internacional do milho. Eu acabei, agora que eu percebi que eu cortei as datas aqui, mas eu explico essas datas para vocês. Isso aqui é mais ou menos junho, julho desse ano, né? Então os preços vêm muito estáveis até junho, julho desse ano, em torno de 40, 50 dólares, de repente começa a subir de forma rápida e já acumula quase 60% de alta esse ano. Por que o milho está subindo tanto? Porque quando a China se recuperou, diante de movimento, né, da pandemia global, saiu comprando alimentos rapidamente, né, e fortemente. Milho, soja, trigo, algodão, todos os produtos agrícolas subiram muito, minério de ferro, até commodities de energia, petróleo, subiram por conta desse movimento, né? E do lado da demanda, a transferência de renda para a população, em programas como o programa do auxílio emergencial aqui no Brasil, dá muito poder de compra para as famílias, né? Só que a maioria dos serviços estão fechados, a maioria dos restaurantes estão fechados, tem pouca coisa aberta. O que está aberto? Supermercado, lojas de material de construção para reformas em casa, né? Farmácias. Então se canalizou muito a demanda por esse tipo de produto, e os preços de alimentos, preço de material de construção subiu fortemente, né? E a gente já está sentindo até falta de alguns produtos na área de construção por causa dessa rápida retomada. Mas essa puxada da inflação, na nossa visão, tem ali né, a impressão digital da Covid. Está muito ligado a esse processo de reabertura, né? Como foi um processo quase de deflação lá em março e abril. É uma retomada, né, uma normalização. Então, para frente, a inflação deve voltar a ficar baixa
e, portanto, o Banco Central, essa é a nossa expectativa de taxa de juros, deve manter taxas de juros em níveis relativamente baixos, aqui em torno de 2% até outubro, e depois subir gradualmente aqui 2,5% até 3% no final do ano, ou seja, do ano que vem, né? Então, nós provavelmente vamos ter taxas de juros muito baixas, o que vai ajudar na recuperação da economia. Então, o quadro geral aqui, né? O quadro, assim, a fotografia é uma fotografia até que razoavelmente positiva, porque o mundo está melhorando, né? E o Brasil está melhorando também, né, com uma perspectiva de crescimento razoável no ano que vem por conta de juros baixos. Agora, tem duas incertezas enormes na nossa cabeça. A primeira é a segunda onda da Covid, que eu já mencionei, está pegando a Europa, pode passar o Brasil também, e é por isso que a gente viu taxas de câmbio depreciando para perto de 5,75, 5,80 chegou a bater por conta desse movimento. E a outra incerteza, e talvez essa seja a maior incerteza que pode colocar em risco esse cenário de relativa retomada e estabilidade no ano que vem, são os dados fiscais, né? Como eu falei, o Brasil é uma casa com desafios na infraestrutura, só que o telhado que estava bem até 2013, 2014, começou a pegar fogo, né? 2014 a gente veio para o negativo aqui nos dados primários, né? A nossa dívida era relativamente estável, em torno de 50% do PIB, uma dívida bem compatível com a maioria dos países do mundo, né? Acontece que, a partir de 2014, nós mergulhamos no vermelho, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos consecutivos de déficit antes da pandemia, né? E a dívida que tinha saltado de 50 para 75. Né? Ou seja, nós tivemos um forte crescimento da dívida por conta de uma situação fiscal que estava se deteriorando. Nesse meio do caminho veio o teto de gastos, né? Aquelas reformas, a reforma da Previdência, para tentar melhorar o cenário, e até que estava melhorando, né? Se a gente olhar com uma lupa aqui, a gente vê que o déficit estava diminuindo, em 2019 já tinha sido um ano de déficit relativamente pequeno, a relação dívida-PIB parecia começar a se estabilizar. Só que aí veio a pandemia, né? E aí não teve jeito, aí teve que largar tudo para trás, momento crítico, o governo teve que gastar, e gastou bem, né? E está gastando bastante, a gente deve saltar aqui para quase 14% de déficit primário, e a dívida deu um novo salto, foi para perto de 100% e deve continuar subindo por algum tempo antes de começar a cair mais lá na frente, 2026, 2027. Ou seja, se tudo der certo, se o teto de gastos continuar, se o governo segurar as despesas, se a gente for diminuindo o déficit de novo, a gente vai continuar muito endividado por muito tempo. Né? Ou seja, o problema fiscal está aqui e vai continuar conosco por muito tempo, e nós vamos ficar andando sempre à beira do abismo, né? Porque a qualquer momento uma tentação populista de gastar mais, né? Como foi o que nós tivemos agora no final, nos últimos meses, né? O auxílio é muito importante, temos que continuar o auxílio, temos que continuar gastando. Ora, se nós não temos dinheiro para gastar, nós temos que nos desendividar. Se aumentar a dívida, aumenta juros, aumenta a volatilidade no câmbio, aumenta o juro, aumenta a volatilidade do câmbio, aumenta a inflação, diminui a perspectiva de crescimento, aumenta o desemprego, e a iniciativa populista acaba saindo pela culatra. Né? Não precisa ir muito longe para ver como é que termina um cenário como esse. Basta olhar para o Sul e ver a dinâmica da economia argentina, que hoje não cresce nada e está com uma inflação de 50%, né? E desemprego lá em cima. Esse não é o melhor saída para o Brasil. A melhor saída é sinalizar a sustentabilidade dos gastos, o equilíbrio das contas públicas para frente, né? E esse é o grande desafio do governo. Nós acreditamos nós acreditamos no compromisso do governo e do parlamento, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem sinalizado que o teto de gastos é uma das âncoras mais importantes de estabilidade do país. Então, portanto, muito provavelmente o governo, o parlamento, o Tribunal de Contas vão chegar ali a um consenso para evitar que a dívida continue crescendo. Mas eu acho que esse é o principal risco, e o principal desafio que nós temos no curto prazo. Então, o ano que vem, na nossa visão, tende a ser um ano deixa eu colocar uns números de projeção aqui, tende a ser um ano de retomada da economia, 3,4% de crescimento, né? Não é grande coisa, perto de uma queda de 4,6%, mas pelo menos a gente volta aqui para o positivo.
A inflação, a nossa projeção é 2,6%, eu acho que a gente vai ter que revisar esse número, nós estamos, né, vamos esperar o número de outubro agora que sai na sexta-feira, mas provavelmente vai para perto de 3 e pouco, mas ainda assim é uma inflação abaixo da meta do Banco Central, dá conforto ao Banco Central de manter a taxa de juros baixa por mais tempo e garantir esse 3,4 aqui. Nós achamos que a taxa de câmbio se aprecia, né, com essa volatilidade que nós estamos tendo aqui no final do ano, eu acho difícil bater em 5,20 no final desse ano, talvez seja um pouco mais para frente, mas eu estou confiante nesse 4,90 aqui. Né? A balança comercial brasileira está melhorando muito, a perspectiva de crescimento do Brasil também melhorou. Eu acho que nós temos condições não temos condições do câmbio voltar a ser o que era no início do ano. 2019 terminou em R$4 por dólar, em 2018 também terminou por essa faixa. Eu acho que essa faixa aqui de 3,5, 4 não volta mais. Mas é possível que a gente volte para perto de 5, se, e aí é um importantíssimo se, né, nós conseguimos apagar o fogo do telhado, né, que é esse crescimento muito acelerado da dívida e a nossa conta no vermelho. Conseguindo fazer isso, nós temos uma importante agenda de reformas estruturais para frente. Né? Vou até tirar aqui da... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da nossa... Vocês voltaram a me ver aqui? Sim. Sim, né? Ótimo, legal. Então, se nós conseguimos reequilibrar as contas públicas, né, sinalizar que nós vamos ter alguma estabilidade para frente, nós voltamos à agenda de reformas estruturais. E a agenda está posta. Né? Nós fizemos a reforma da Previdência, a próxima reforma é a reforma tributária e a reforma administrativa, são as próximas duas grandes reformas, já estão tramitando no Congresso. Né? A reforma tributária é talvez a mais importante do ponto de vista estrutural, para reduzir essa dificuldade grande de se fazer negócios no Brasil, que é cumprir com as obrigações acessórias, né, espera um pouquinho só. Cumprir as obrigações acessórias de pagar impostos. Temos a reforma administrativa, né, outra reforma que é muito importante, porque parte da dificuldade de achar espaço no orçamento para gastar com investimento é que nós temos um orçamento muito engessado com pessoal. Então, a reforma administrativa é importante para melhorar a eficiência do setor público. Né? E temos uma agenda de reformas microeconômicas que também são de fundamental importância. Reforma do saneamento, que já aconteceu, já foi aprovado, né? Está pendente só de alguns vetos presidenciais serem aprovados no Congresso. A lei do gás, absolutamente fundamental para a indústria. Gás é um insumo básico para a indústria de embalagens, indústria da construção civil, indústria química, né? E hoje o gás no Brasil, por ser muito fechado o mercado, é 3, 4 vezes mais caro do que no resto do mundo. É importante baratear o gás, essa reforma está no Congresso. Temos a reforma da cabotagem, que tem a ver com logística também, que é absolutamente fundamental. Um país com uma costa enorme como a nossa, com possibilidade de fazer, né, muita produção no norte e no nordeste, de trazer essa produção ao sul e ao sudeste por cabotagem, acaba tendo que trazer por estrada, né, e as estradas não são de boa qualidade, né, que é um método muito mais ineficiente. Temos a independência do Banco Central, que foi votado no Senado na noite de ontem, um avanço muito importante, foi à Câmara. Né? Ou seja, a agenda de reformas está colocada. Essa agenda de reformas certamente não vai ter efeito no ano que vem, em 2022, mas melhora a perspectiva de crescimento para frente. Para nós conseguirmos chegar lá, precisamos resolver esses dois primordiais problemas que nós enfrentamos. Primeiro, a pandemia do coronavírus. Como sair dessa de forma equilibrada e gradual. E segundo, como sinalizar ao mundo que nós vamos reequilibrar nossas contas públicas. Hoje o Brasil é um dos países com pior perfil de dívida do mundo. Né? Precisamos captar quase todo mês uma quantidade enorme de recursos para pagar a conta. Né? Então, qualquer dor de barriga no mercado, de fato, nos afeta, porque nós dependemos muito de pedir dinheiro emprestado. Né? Fundamentalmente é isso. Então,
primeiro, grande desafio de curto prazo e depois os desafios maiores, que são avançar nas agendas de reforma que está colocada no Congresso. Acho que, em linhas gerais, esse é o cenário que a gente está vendo e os desafios que nós estamos vendo no Brasil nesse, eu não diria pós-pandemia, nós não estamos na pós-pandemia ainda, né? É nesse pandemia e pós-pandemia, né? E agora eu fico à disposição para a gente bater um papo, dialogar, responder perguntas, se houver. Obrigado, gente. Obrigado, Caio. Acho que você resumiu muito bem todos os desafios que nós temos, mas eu queria te provocar um pouco. Você falou muito da questão fiscal, que eu também concordo que é um tema central. E mais, a questão fiscal pode ter um efeito no ano que vem já perceptível, que é não se conseguir manter as atuais taxas básicas de juros se nós não tivermos um controle fiscal muito estrito. Ou seja, algo que é extremamente positivo hoje, inclusive para investimento de longo prazo. Quer dizer, algumas das reformas que você mencionou, saneamento, a parte de gás, depende de investimentos de médio e longo prazo, que depende de uma taxa de juros mais alinhada com os padrões internacionais. É isso aí. E não será possível manter essa taxa de juros se nós tivermos um descontrole fiscal. Na realidade, o próprio mercado está prevendo para o final do ano que vem já uma Selic voltando para 4%, 5%, o que dificultaria, inclusive, esses investimentos de longo prazo e seria, no médio prazo, muito ruim para o país. Então, isso você explicou muito bem e está muito claro. Agora, você também sabe e viveu na pele a dificuldade em cortar gastos no país que tem quase tudo como gasto obrigatório. E você viveu também as enormes dificuldades de lidar com pressões políticas, seja em épocas eleitorais ou não, por mais gastos, num país que já está chegando a 100% do PIB de dívida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora que você já está fora do governo, vendo tudo que você viu no governo, vamos conseguir controlar gastos em 2021 e principalmente em 2022? Para manter, ou seja, vamos conseguir dar uma racionalidade para os atores políticos de que isso é necessário para garantir o crescimento sustentado no futuro? Olha, ótimas perguntas e provocações, viu, Weber? Primeiro, no tema do Banco Central, né? E o próprio Banco Central tem dito isso na sua comunicação oficial, né? Na ata do Copom, no comunicado mesmo do Copom na semana passada, ele falou claramente ali, ele falou, olha, os juros ficam baixos, só que tem um risco de inflação, de um risco fiscal que pode comprometer a trajetória futura da inflação. O real hoje, se a taxa de câmbio acompanhasse o preço das outras taxas de câmbio no mundo, né, acompanhasse a valorização das commodities internacionais, né, dos preços dos nossos preços de exportação, os nossos modelos sugerem que o real deveria estar entre 4,4, 4,2, por ali, lá mais apreciado, né? Só que nós estamos em quase 6. Por quê? Porque a diferença aqui é o fortíssimo risco fiscal que está presente no país, né? Então, esse risco fiscal coloca a taxa de câmbio fora do lugar, pressiona a inflação e coloca em risco esse cenário de estabilidade. E, de fato, se nós não tivermos uma perspectiva estável das contas para frente, o investimento de longo prazo virá de forma muito mais cautelosa, muito mais desconfiada, né? Porque um país que tem suas contas públicas que se deterioram o tempo todo, de duas uma, ou vai dar um calote, ou vai, e esse calote pode ser via inflação, né? Não paga, deixa a inflação subir rapidamente para corroer sua dívida, ou vai aumentar impostos. Então, gera um grau de incerteza grande. Por isso que é tão importante sinalizar que as despesas serão contidas. Agora, o ponto que você tocou é absolutamente crucial, né? Como que as despesas têm sido mantidas ao longo desses últimos anos? Rápido crescimento de despesas com pessoal, rápido crescimento de despesas previdenciárias e compressão de gastos sociais e investimento, né? Então, aqueles gastos que são fundamentais para a sociedade, programas sociais, você viu que o Bolsa Família está lá super comprimido num cantinho do orçamento. Investimento praticamente desapareceu, né? Investimento tão fundamental para estradas, portos, aeroportos,
nem tudo dá para ser feito por concessões, né? Eu me lembro que quando eu era secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo, nós tínhamos uma agenda de investimento ligadas à drenagem. Chove muito aqui na cidade e alaga no começo do ano, e sempre tem alagamentos, complicações para as comunidades mais carentes. Então, investimento em piscinões, né, aquelas estruturas que captam a água da chuva, é absolutamente fundamental. Esse é um investimento público. Não há espaço para investimento privado ali, porque não há retorno financeiro, só há retorno social. Então, tem que ser público. Agora, se a despesa com o pessoal cresce o tempo todo, a despesa com previdência cresce o tempo todo, nos comprime, né, nos sufoca nesses gastos tão fundamentais como investimento e gasto social. Aí tem duas saídas para esse engessamento. Rever os gastos obrigatórios e abre espaço dentro de um limite, reduz um gasto para aumentar o gasto social e o investimento, ou mantém esse gasto comprimido, estoura o limite e gasta mais com investimento e com gastos sociais. Este é o grande dilema da sociedade brasileira daqui para frente. Até então, o que a gente fazia? A gente ia crescendo todos os gastos, ia aumentando impostos, ia aumentando a dívida, ia gerando um pouco de inflação lá no passado, principalmente na década de 80 e 90. Agora, a sociedade não quer mais inflação, a sociedade não quer mais impostos, a sociedade não quer mais... o mercado já não aguenta mais endividamento, né? O Tesouro Nacional está tendo que captar cada vez mais para manter esse nível de endividamento. Então, se esgotaram essas três alternativas. Sobra rever os gastos, né? Então, e aí eu acho que isso se aplica ao país, como se aplica às pessoas, como se aplica a empresas. Ou seja, se você está com a corda no pescoço, super endividado e rodando no vermelho há tanto tempo, o mínimo que se espera é que seja revista as suas despesas. Agora, politicamente, isto é bastante complicado. Até hoje, no Brasil, em décadas, nós não conseguimos rever nossas despesas obrigatórias. Nós sempre optamos por aumentar impostos ou por aumentar o endividamento. Agora, esses dois instrumentos se esgotaram e, como diz ali no popular, né, chegou a hora da onça beber água. A gente não tem mais como fugir para alternativas menos dolorosas. Nós vamos ter que encarar de frente esse desafio de discutir a qualidade dos nossos gastos. Porque não é possível que um país que gasta R$1,5 trilhão de reais todo ano, gasta super bem todos esses recursos, né? Que não consegue achar um espacinho no orçamento para aumentar um programa tão fundamental e tão importante quanto o Bolsa Família. Eu provoquei bastante, você saiu muito bem, Caio. Obrigado pela resposta. Vamos olhar um pouco o cenário regional. Nós estamos com uma previsão aí de que o Brasil pode cair 5,2%, 5,3% para o PIB desse ano, o que, claro, é bastante, principalmente considerando que já vem de uma base baixa de 2015, 2016, onde já houve quedas importantes. Mas quando a gente olha no cenário regional, nós ficamos até reconfortados. O México deve cair quase 10%, a Argentina talvez 12%, também numa base muito baixa. Então, o Brasil ainda tem, nesse cenário, até reagiu bem esse ano. Aí eu te falo a famosa sopa de letrinhas. E de novo te provocando. Vai ser V, vai ser L, vai ser W. De que letra nós vamos? Eu acho que nós vamos numa letra que é... Acho que o que melhor espelha é aquela que a turma chama de raiz quadrada invertida, né? Você tem uma queda rápida, uma volta rápida, mas que não volta para o mesmo nível e depois vai subindo aqui devagarzinho. Eu acho que esse é o mais provável, né? A primeira pernada de saída do buraco é rápida, né? Até porque aí eu acho que merece um elogio a ação do governo durante a pandemia. Eu acho que ela foi muito rápida, muito intensa, no ponto certo, né? Crédito às empresas, esse demorou um pouquinho mais para sair, mas funcionou mais recentemente. Transferência de recursos para as pessoas, principalmente aqueles informais que vêm sua renda indo a zero num momento como esse, e sustentação de emprego via compensação de auxílio-desemprego. Quer dizer, o governo atuou nessas três frentes muito fortemente e está colhendo os resultados de uma recuperação
no primeiro momento, mais forte. Agora, como eu falei, para frente, começa a pesar o fato do Brasil não estava tão preparado quanto outros países no início dessa crise, né? Se a gente comparar com o Peru, com o Chile, esses países tinham dívida de 20% do PIB, nós tínhamos 75%, ou seja, nós tínhamos 3 vezes mais dívida do que o Chile, que o Peru na entrada da crise. Eles dobraram a dívida e continuam num patamar baixo. A gente já estava num patamar alto, pulamos 20 pontos percentuais, estamos quase com 100% do PIB, isso vai pesar no crescimento, né? Os estudos internacionais mostram que países mais endividados tendem a crescer menos. Não que dívida seja ruim sempre. É importante você tomar dívida para fazer um investimento. Isso vale para um país, é como uma empresa, né? O ideal da empresa não é ter dívida zero. O ideal é levantar capital, levantar recursos no mercado para fazer seus investimentos. Agora, empresas ou países sobreendividados, que acabam gastando mais dinheiro pagando o serviço da dívida do que investindo no próprio negócio, aí tendem a crescer pouco mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui mais relacionada ao tema do evento. Você mencionou a nova lei de cabotagem. Cabotagem é relativamente pouco desenvolvida no Brasil, considerando o tamanho da costa brasileira. E, junto com outras reformas que você também mencionou, como foi o caso da reforma do saneamento, agora a nova lei cambial, a autonomia do Banco Central, tem havido uma evolução importante na parte institucional. Mas a pergunta é sobre cabotagem, ou seja, de fato vai atrair novos operadores, porque uma grande dificuldade de operação nesse setor é, de um lado, o nível de investimento e, de outro lado, a própria dificuldade dos portos brasileiros. Então, os espectadores estão querendo saber o que vai acontecer na cabotagem. Olha, meu primeiro posto no governo federal foi secretário da Indústria e Comércio, né? E ali eu tive a oportunidade de estar com muitos setores da economia real e conhecer de perto algumas das dificuldades, né? E a gente sabe que o país, ele, até pela sua estratégia de desenvolvimento regional, e subsídio, etc., tem uma produção industrial bastante relevante no norte e no nordeste, né? Temos fábricas de automóveis em Pernambuco, na Bahia, no centro-oeste também, tem a Zona Franca de Manaus, que produz, né, uma série de produtos de todos os tipos, né? Desde pequenos produtos eletrônicos até bicicleta, refrigerante, etc. Então, é uma zona industrial muito desenvolvida, mas os mercados consumidores mais fortes estão aqui no sul e no sudeste. Ou seja, a transferência da produção industrial de bens de consumo, duráveis e não duráveis, né? Eu citei refrigerantes agora, do norte e nordeste para o sul e para o sudeste, ela é muito intensa. Agora imagina uma fábrica uma planta de automóveis que produz carros em Pernambuco, como a da Fiat, para enviar a produção para o sul, por cabotagem, coloca 2.000 carros num navio e traz uma vez. Agora, quantas cegonheiras daquelas que cabem, sei lá quantos, 10, 12 carros, precisa para transportar a mesma quantidade, né? Por estradas que a gente sabe que não são nem todas de boa qualidade. Ou seja, o salto de produtividade que podemos ter abrindo o mercado de cabotagem, aí nós estamos falando tanto das operadoras mesmo, que é muito restrito, né, as operadoras internacionais que podem operar na costa brasileira, quanto de produção de navios, né? Por que nós precisamos comprar navios caros produzidos domesticamente de um ou outro estaleiro que foi beneficiado por políticas públicas no passado e não comprar uma quantidade bem maior de navios baratos feitos na Ásia? O importante aqui é destravar a produtividade e a infraestrutura de todo o país e não desenvolver uma indústria específica de um produto ou de outro. A gente viu que esse tipo de política não deu certo e só resultou em desperdício de recursos. Então, a reforma vai nessa linha, né? É uma medida provisória, a MP, a BR do Mar, que é feita em conjunto o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia, né, vendo tanto a parte de infraestrutura quanto a racionalidade econômica do projeto. Houve um consenso, o projeto foi enviado ao Congresso e eu acho que a discussão é importante que avance, porque eu acho que esse seria um dos marcos importantes.
né? E os outros estão relacionados a concessões e privatizações, né? Nós temos um espaço muito esguio, né, de investimento no orçamento público, tanto do governo federal quanto dos entes subnacionais. E esse pequeno espaço tem que estar focado, né, como eu dei o exemplo aqui, em investimentos daquele que não tem retorno financeiro nenhum, como piscinões, né, na cidade de São Paulo, né, e tantos outros por aí, né? Então, esses investimentos que têm retorno privado, estradas, portos, aeroportos, têm que rapidamente ser concedidos para atrair o recurso suficiente para fazer o investimento. Acho que o governo tem esta direção, mas eu vejo essa agenda andando de forma mais lenta do que poderia, tanto porque essa é uma convicção que talvez não seja permeada por todo o governo, e também porque é uma pauta complexa no Congresso Nacional. Bom, Caio, nós estamos chegando ao final da nossa sessão, mas eu queria, de novo, voltar a um tema que é caro para mim e que hoje interessa muita gente que está no evento também, que é a parte de comércio exterior. Nós sabemos que o resultado da balança comercial desse ano vai ser muito positivo, mas muito em razão de queda de importações. As exportações também caíram. Agora, claro, tem havido uma participação maior da Ásia, que são basicamente de commodities, minerais e agrícolas, mas as exportações manufaturadas despencaram e as importações, principalmente de insumos e equipamentos, também caíram muito. Isso tem a ver com diminuição de investimento no Brasil. Para o ano que vem, nós temos um desafio, que é retomar as exportações industriais e, eventualmente, também integrar mais a economia brasileira nas cadeias globais de valor. E aí vem toda a discussão de competitividade do país, que você já elaborou muito bem. Isso precisa ser feito para que o comércio exterior retome rapidamente o que perdeu, principalmente ao longo desse ano, e como é que o Brasil pode se comportar para se integrar mais na economia global e, principalmente, eu acho que eu senti muito isso quando eu estava no governo, há uma certa desconfiança em relação ao comércio exterior, né? No governo e principalmente no Congresso. O que é que nós precisamos fazer a mais, na sua experiência, para que o comércio exterior seja compreendido, inclusive, como um elemento de desenvolvimento do país, de crescimento econômico para o país? Ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, nós temos que desmistificar a importação. Importar não é tão pernicioso ao país como alguns grupos de interesse e alguns lobbies tentam colocar, né? Facilitar o comércio internacional também significa abrir o país para aumentar o leque de importações, né? E aí estamos falando de tarifas de importações, que no Brasil, para alguns produtos, são bem mais altos do que no resto do mundo, né? Insumos básicos, insumos intermediários, ou seja, nós precisamos ter acesso a mais máquinas, mais equipamentos, mais insumos básicos, mais commodities, mais bens finais produzidos no resto do mundo para estimular a competição interna e abrir espaço para o consumidor doméstico, seja ele pessoa física ou seja ele uma empresa que quer investir, ter acesso às melhores tecnologias no mundo, né? E essa é uma discussão que o governo entrou sinalizando muito claramente que faria essa agenda, mas acabou avançando menos do que poderia, né? Do outro lado, tem o lado da competitividade, quer dizer, é preciso também criar condições para que a produção doméstica compita com a produção local, né? Tanto do ponto de vista de dificuldade de fazer negócios no país, e aí burocracias de forma geral, a taxa de juros já caiu bem, mas as taxas de juros mais longas também caírem, e a complexidade tributária tem que mudar, então a reforma tributária é absolutamente crucial ali, não só, de novo, para facilitar o ambiente de negócio, mas também para desonerar exportações, porque hoje a exportação brasileira ela é onerada, porque como você tem dificuldades em fazer o aproveitamento de crédito ao longo da cadeia, há muitos estudos que mostram que diferentes setores acabam exportando imposto, o que não é o ideal, não é o eficiente. O eficiente é desonerar as exportações. Aí a gente tinha lá no passado aquele programa de reintegra, né, que aumentava um pouquinho ali o governo devolvia uma parte do imposto lá para a exportação, mas essa era uma conta meio... não era uma conta precisa, fazia sentido aquilo, mas no meu ponto de vista, com perdão a palavra, que é uma coxambração aquilo, né? O certo é corrigir o problema que está na raiz, que é
ou para o sistema tributário brasileiro, que acaba gerando exportação de impostos. Então, o que nós temos que buscar, eu acho que é desses dois lados, abrir a economia, desmistificar importações e, por outro lado, também importante, de forma concomitante, melhorar a competitividade de forma estrutural dos diversos setores produtivos no país. Caio Megali, muito obrigado pela excelente discussão, um debate muito bom, muito feliz, espero que os nossos audientes também tenham gostado. Nós estamos passando aqui do nosso horário, acho que foi um grande prazer e espero que possamos continuar em outros debates no futuro. Olha, o prazer foi todo meu, foi ótimo conversar e ouvir também suas ideias, Weber, e eu queria agradecer de novo o convite em nome da XP Investimentos e dizer que estamos à disposição. Nós produzimos relatórios semanais, mensais, análises econômicas e políticas que estão à disposição de todos os nossos clientes e potenciais clientes. Então, eu queria de novo agradecer em nome da XP Investimentos o convite e a oportunidade de participar desse importante evento. Bom, boa tarde a todos, devolvemos então a palavra aos organizadores. Welber, que bom, hein? Que papo importante, que conversa esclarecedora, com muito conteúdo. A gente acompanhou aqui atentamente, claro, e temos certeza que todos que nos assistem nesse momento, da mesma forma. Agradecendo e reforçando já os seus agradecimentos ao Caio Megali, da XP Investimentos. Uma ótima quarta-feira, obrigado por estar com a gente. E da mesma forma, a você, Welber Barral, obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde.